paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos ler junto comigo, né, a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, que fala, o título fala, extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Quantas pessoas a gente não vê assim, né, irmãos? Com aparência de piedade, aparência de coitadinho, aparência de bom moço, de bom filho de Deus, mas quando a gente vai atrás, irmãos, não é nada disso. E a própria palavra do Senhor vai dizer que desses afasta-te. Só é a aparência mesmo, irmãos. Muitos que falam lá no altar para não roubar e eles roubam. Eles falam para não roubar, mas eles mesmos roubam. Falam para não mentir, mas eles mentem. Falam para não prostituir, mas eles têm 2 e 3 mulheres. E muitas mulheres também, esposas de pastores também, que estão no adultério, mas estão pregando nos altares. São lobos, né, irmãos? Devoradores, que não perdoaram o rebanho, assim como a palavra do Senhor fala. Traidores, né? Que falam uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. E, irmãos, nós temos que vigiar muito. Nós estamos vivendo as últimas horas, os últimos tempos. E o noivo virá, né, para arrebatar a sua igreja. Aquele que estiver desconcertado, se conserte. Aquele que estiver fora do caminho, né, venha, junte-se de novo no caminho. Venha para o caminho certo, porque não há outro caminho, né? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele é o caminho, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho que nos leva, irmãos, à salvação, que nos leva para os céus. Então, tudo que a Bíblia fala que haveria, está havendo, irmãos, está havendo agora, está acontecendo hoje, está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Então nós devemos vigiar, orar, ler a palavra do Senhor, para não se deixar ser enganado, irmãos. Muitos estão pregando coisas que não tem nem na Bíblia, irmão. Nós devemos vigiar muito. E muitos estão falando coisas para outras pessoas que têm preguiça de ler a palavra, têm preguiça de jejuar, têm preguiça de orar, têm preguiça de se levantar nas madrugadas e fica engolindo, né, aquelas palavras que nem na Bíblia não tem. Não é nem bíblico e aquela pessoa acredita. Irmãos, quando alguém estiver pregando, leve a sua Bíblia, pergunte qual o capítulo, o versículo e leia a palavra, não se deixe ser enganado. A própria palavra do Senhor vai dizer, né, que haverá homens enganadores, mentirosos, e eles se desbocam em mentiras, irmãos, e isso é muito triste, Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aquele que diz Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu louvei, eu adorei, eu profetizei, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou, e ele vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Afasta-te de mim, maldito, porque eu vos não conheço. Porque estava o tempo todo na igreja, mas estava fora dos caminhos de Deus, estava distante de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia também vai dizer que nós não devemos servir a dois senhores, né? Nós devemos servir a um Senhor só. Como é que eu posso servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo? Então eu tenho que escolher qual Senhor que eu quero servir. Então Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para mim e para você, para nós escolhermos, né, qual o Senhor que nós queremos servir, irmãos, porque não dá, porque Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração. Você que está na casa de Deus, que está no altar, que está com 2, 3 amantes, você mulher, esposa de pastor, esposa de obreiro, esposa de diácono, seja quem for, está no altar, está levando a palavra do Senhor, missionário, missionária, está fazendo a obra de Deus relaxadamente, está traindo seu esposo, está traindo a sua esposa, está fazendo coisas erradas, está mentindo, está pregando a palavra do Senhor por dinheiro, por ganância. É com você que eu estou falando, esse vídeo é para você.
Conserte o teu altar enquanto há tempo, porque Jesus está às portas. Jesus, ele conhece o íntimo do teu coração e do meu coração. Ele conhece os nossos pensamentos e nada ficará oculto, estará em oculto diante do nosso Deus, irmãos. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Ele é o Deus reto, ele gosta das coisas certas, das coisas retas. Somos falhos, irmãos, somos, mas devemos permanecer na brecha, na porta. Pedir perdão ao Senhor daquilo que cometemos ou que estamos fazendo no momento e começar, irmãos. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aquele que cair, se levante, não fique prostrado em nome de Jesus, irmãos, ainda dá tempo. Eu já vi muitas pessoas brincando de ser crente, brincando com as coisas de Deus, brincando no altar do Senhor e se dando mal, muitos descendo à sepultura, muitos ficando no leito de um hospital, muitos pagando preço, irmãos, muitos pagando preço, enganando a sua própria mãe, enganando o seu próprio pai, roubando dentro da sua casa, adulterando, mentindo, ninho de serpente, de escorpião. Deus vai desmascarar, irmãos. Deus vai desmascarar. Nem tudo vai ficar em oculto, não. Nada ficará em oculto diante do nosso Deus. Porque o diabo, ele é assim. Ele prepara a cama e faz você se deitar nela. Não pense que ele vai preparar a cama e vai deixar para outra pessoa, não. É para você mesmo que está enganando, que está mentindo, que está roubando, que está adulterando, que está prostituindo, que está enganando. Porque o diabo, ele não faz nada bem feito. Tudo que ele faz é mal feito. Ele faz e ele dá um jeito, né, dele mesmo descobrir. Porque, como a palavra do Senhor vai falar aqui, ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio destruir as famílias. Ele não veio construir nada, ele veio destruir aquilo que o Senhor construiu. E ele só vai destruir se você permitir, se eu permitir. Se nós abrirmos a porta, né, do nosso coração, a porta da nossa casa e não impedir, irmãos, não impedir que ele entre. Se nós não abrirmos, nós fecharmos, ele não vai entrar. Então nós devemos nos limpar de toda imundície, né, de tudo aquilo que praticamos que não foi da vontade do Senhor. Devemos nos limpar, pedir perdão ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Porque, irmão, é muito lindo quando a gente reconhece, quando eu reconheço, quando nós reconhecemos que estamos errados, que erramos, que pecamos, que falhamos diante de Deus. Porque o Senhor, ele está pronto a nos perdoar. Mas não adianta pedir perdão ao Senhor e continuar no mesmo erro. Porque não vai ter perdão. Deus não vai perdoar. Deus só vai perdoar se você pedir perdão, né? E você não fazer novamente. Você reconhecer que você pecou, que você errou, que o que você fez, Deus não se agradou. Então aí Deus, ele conhece nosso coração, irmãos. Tem pessoas que pedem perdão da boca para fora. Não adianta, porque Deus conhece o nosso coração, né? Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração, né? Estou falando com simplicidade, mas a palavra do Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra, ela não é minha, ela é de Deus. Entendeu, irmãos? Não recuse a palavra do Senhor. Deus está falando com alguém. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem endereço certo. Ela tem endereço certo. E você sabe que Deus está falando com você, meu irmão. Você sabe que Deus está falando com você, meu irmão. Conserte o teu altar. Porque o Senhor, ele não habita em templos imundos. Às vezes nós estamos bonitinhos por fora, mas por dentro, como a palavra fala, estamos parecendo um sepulcro caiado, cheios de ossos secos, de podridão, cheios de imundície. E precisamos nos libertar de tudo isso. Precisamos nos arrepender enquanto há tempo, irmãos. Volte à casa do oleiro, volte à casa do Senhor. Se arrependa, diz: Senhor, eu errei. Eu pequei contra ti, pequei contra o teu Espírito Santo. Mas estou aqui arrependido, arrependida. E volte, irmãos, não há outro caminho. Eu não sei como é que tem pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra do Senhor e conseguem se desviar, irmãos. É porque nunca viu Deus, nunca conheceu a Deus. Porque aquele que conhece a Deus verdadeiramente jamais vai desistir de Deus. Jamais vai sair da presença do Senhor.
Aqueles que têm a Deus verdadeiramente, aqueles que conheceu a sua palavra, conheceu os seus caminhos, jamais vai virar as costas para Deus. E sabendo, irmãos, que quem vai pagar preço somos nós que saímos da presença do Senhor, que viramos as costas, não é Deus. Não é o Senhor que vai pagar preço, somos nós. Então, nós que precisamos do Senhor, nós temos que passar pela porta estreita. Nós temos que nos arrepender de tudo aquilo que nós falamos, que nós praticamos, que nós pensamos. E é dessa forma que o Senhor se agrada. Então, volte à casa do Senhor, volte aos caminhos do Senhor, enquanto há tempo. Amém, irmãos? Volte à casa do Senhor enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o mundo está virado de ponta cabeça. O mundo, irmãos, jaz é do maligno, assim diz a palavra do Senhor. O mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Amém? Não, o Senhor disse que iria preparar lugar para mim e para você. Nós estamos aqui passando, é uma passagem, vai passar. Nós não vamos ficar aqui a eternidade no mundo, não. Um dia nós vamos prestar contas ao nosso Deus, vamos estar diante do grande juiz. E ali nós vamos vomitar tudo, irmãos, tudo que nós fizemos. Tudo que está escondido vai ser revelado, vai ser mostrado. Irmãos, vamos nos consertar agora. Que depois que nós descemos à sepultura, não haverá perdão, não haverá choro que faça o Senhor nos perdoar mais não, irmão. O tempo é agora, enquanto eu e você estamos com vida. Vamos buscar a presença de Deus, mesmo na fraqueza, irmãos. Porque tem pessoas que dizem, eu estou fraca, eu não consigo orar, eu não consigo louvar, não consigo adorar a Deus. Irmãos, ore na sua fraqueza mesmo, porque Deus recebe. Seja sincero com Deus, seja fiel com o Senhor, ser fiel até o fim, da-te a coroa da vida, assim diz a palavra do Senhor. Nem que você esteja andando, se arrastando espiritualmente, mas continua na presença do Senhor, porque o pecado não é vitamina. Porque as pessoas dizem, errei, eu pequei, eu saí porque eu pequei, eu errei, como se o pecado fosse vitamina. Que as pessoas ficam pecando para se fortalecer, irmã. Não é para se fortalecer. Então, a gente só se fortalece na presença do Senhor, não é pecando, não é errando. Errou, pecou, fez coisa errada. Se levante, em nome de Jesus, e recomece. Peça perdão ao Senhor, peça perdão a quem você ofendeu. Chore na presença de Deus. Diga a Deus, fale com Deus que você se arrependeu de fazer aquelas coisas erradas, de praticar aquilo que o Senhor não se agradou. Porque Ele é fiel para te perdoar, para me perdoar, porque Ele nos ama. O Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você, irmãos. Isso é amor verdadeiro. Pode ser o pior ladrão, pode ser o pior assaltante, pode ser a pior pessoa. Mas se arrepender, o Senhor está pronto a perdoar. Amém? Então, essa é a palavra, irmãos. Fique na palavra do Senhor. Não é o que as pessoas falam, é o que tem na palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola. Porque muitos falsos profetas estão aí, né? Falando coisas que não deve, falando coisas que não é verdade, falando coisas que não tem na Bíblia, só creia se tiver na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é pura, ela não tem mistura. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar todos vocês, fortalecer, revestir, levantar aqueles que estão caídos, aqueles que não conseguem se levantar sozinhos. Vem para a presença do Senhor, porque Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o teu fardo. O Senhor quer te sustentar, te colocar de pé espiritualmente. O Senhor quer fazer de você servo e serva do Senhor fiel. O Senhor tem morado no céu para você, irmãos. Então venha, não perca mais tempo aí no mundo não, porque o mundo é enganador. O mundo é enganador. O mundo não tem nada de bom, tem coisas atrativas, aparentemente são boas, irmãos, mas o final é morte, é acidente, é guerra, é tribulação, é falta de paz. Tudo isso porque o diabo ele não traz paz para ninguém, né? Mas Deus, Ele é o príncipe da paz, o Senhor é o príncipe da paz, e Ele te chama, Ele te convida nesta noite. Venha para o altar do Senhor, venha para a presença do Senhor, se derrame no altar de Deus, porque Ele tem vitória, Ele tem vida eterna, Ele tem paz para te dar. Amém?
Aleluia, Jesus.